Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje vai ter uma live internacional com o Dr. Hugo. Ele é do Paraguai, ele é fera em contorno corporal. A gente vai conversar muito sobre. Ele é o único cirurgião plástico do Paraguai. Saldanha, que é o body sculpting. Também fez mastopexia em L, fez R24R com o Thiago Cavalcante, que é um cirurgião plástico fantástico. Oi, Dr. Hugo, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Um prazer estar contigo aqui. Já ansioso. Imagina, o prazer é meu. Você fala muito bem em português. Sim, eu dei uma treinadinha antes, né? Da live. Bom, na verdade, assim, contar um pouquinho da minha história, assim. Por que eu falo português é porque eu formei no Brasil, né? Eu sou paraguaio, formei no Brasil, só que depois voltei para casa, né? Casa é sempre bom, voltei para casa. Então, você fez toda a sua especialização em plástica aqui no Brasil ou fez a faculdade de medicina também aqui? Conta um pouquinho da Eu sua fiz a história. graduação e fiz a especialidade também. Daí eu voltei para casa. Uma vez formado, eu voltei para casa porque eu acho que o lugar onde eu atuo, né, é um lugar interessante. Então voltei para casa, mas com todas as ferramentas do Brasil. E aonde que você fez faculdade aqui no Brasil? Então eu fiz Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, fiz a graduação. Aí voltei para o meu país, onde eu fiz cirurgia geral e oncológica, aqui em Assunção. Oncológica também? Sim, eu fiz minha formação, fiz geral e oncológica, e depois que eu fiz a plástica, no Rio. Que maravilha. Em que local que você fez lá no Rio? No Rio, eu fiz no Hospital Evangélico, na Tijuca, com o professor Humberto Rezende, que é o meu mestre, o Alberto Caldeira também. E o Rio é o berço da cirurgia plástica, né? Quando se pensa em cirurgia plástica, não tem como pensar no Rio, né? É que assim, nossa opção, mas ainda eu formei no Brasil, mas assim, a nossa visão aqui desde o Paraguai, meu objetivo era voltar ao Paraguai, então eu tive uma passagem por São Paulo, na Sé Camargo, Hospital do Câncer, onde eu fiz oncologia cutânea, a parte reparadora. Aí voltei para o meu país, aí que eu voltei a fazer plástica no Rio, né? Porque não tem como, né? Você não ir para o Brasil, nem não ir para o Rio aprender. Exatamente. Tem tantos mestres lá, né? Eu vi que até uma seguidora, paciente sua, não sei se é minha seguidora ou sua, ela comentou que bagagem, realmente, que bagagem, hein, doutor Hugo? Parabéns. E me conta, você é um cirurgião plástico que você estuda muito, né? Fora você ter escolhido o Brasil, né? Ter sido diferenciado no seu país, escolher uma residência aqui, uma faculdade aqui, você também busca se aperfeiçoar, né? Então, quais cursos você fez? Bom, então, para que eu possa oferecer maiores ferramentas, é muito necessário que a gente não pare, então a gente não fica no nosso molde. Eu acho que a pandemia, se bem que teve muita coisa ruim que aconteceu assim, a nível mundial, para a cirurgia plástica em si foi um antes e um depois, né? Por quê? Todo mundo estava em casa, tem muitos cientistas, o Brasil é muito rico em especialistas, então a gente tinha aula todos os dias, e a gente continua com as aulas todos os dias. Então foi aí que a gente foi conhecendo, né? Pessoas assim que da minha idade, mais ou menos assim, que uma cabeça que são tecnicamente muito bem informados e cientificamente também. Então aí que eu comecei, né? Primeiro eu comecei a incomodar bastante o Marcelo Ono, né? Eu queria, eu insistia, tanto que abri a fronteira, eu fui para lá, né? Daí eu não tem como, o que aconteceu, né? O que eu fiz? Dentro da nossa área tem grandes referentes. Por exemplo, quem iniciou uma lipoabdominoplastia foi o professor Saldanha. Então, eu fui direto para a fonte. Quem iniciou a lipo HD, eu fui direto para a fonte. Entendeu? Então, não é a mesma coisa a gente aprender o que a gente já vai aprendendo e ver o que ele faz diferente, por que é o referente mundial. Então, o objetivo, assim, eu acho que a gente ganha bastante, mas quem ganha mesmo não são nossos pacientes, porque a gente vai procurando sempre ver tecnologias e isso de a gente não parar nunca,
é muito interessante. Uhum. Eu vi que o doutor também fez um curso no México com o doutor Héctor Duran. Poderia contar um pouco sobre esse curso? Foi um fellow? Como que funcionou? Porque geralmente cursos são 2, 3 dias e pelo que eu entendi, o doutor teve uma passagem mais intensa, né? Por um período mais longo com o doutor Héctor. Sim. Bom, na verdade, sim, o Hector Durão é o maestro. Já na minha época de formação, tinha os caras que eu queria conhecer e visitar e aprender deles, né? E entre eles, ele estava o Hector Duran. Então, o que eu fui aprender com ele? Ele é referente mundial de glúteo. Para mim, eu acho que é referente mundial. Ele tem uma técnica própria que chama-se lipocultura. O que significa lipocultura? Na verdade, é uma lipoescultura, onde a gente não foca somente no abdômen, as costas, e sim no quadril, entendeu? Então, o corpo que a gente procura é aquele corpo Violão. violão, entendeu? A brasileira já tem, as mexicanas têm que treinar um pouquinho mais. Mas o que ele fez? Eu achava que as Né? mexicanas tinham já essa natureza pelo É, corpo. Então é tudo construído na plástica. elas têm, graças ao Hector Ah, sim. e outras e a grandes outros cirurgiões plásticos, né? Porque a gente vê, né, que tem corpos e corpos, né? Então, a procura é sempre tentar, o que a gente procura, na verdade, é uma harmonia, né? Eu estava falando hoje com minha esposa, falando para ela, assim, que assim, meu público, eu trato muitas mães, mas que uma vez operadas, elas se tornam namoradas de novo, né? Então, são questões assim muito interessantes, né, que a gente vai procurando, vai direto da fonte. E, por exemplo, hoje, quando eu faço uma lipoescultura, eu faço uma mistura de tudo, né? Então, eu faço um total contour, ou seja, assim, a mistura do total definer com lipocontour, né? Sim. Uhum. Eu Entendeu? vi Então, o resultado do doutor, eu achei fantástico. Transformou aquela mamãe lá. bom, não é a única mãe que eu trato, Sim. mas é a mãe que eu consigo mostrar para vocês e que pode ser, que pode acontecer, né? Por quê? Por que eu mostro, ou por que a gente vai mostrando os casos dela, assim, é porque é a paciente que eu levei para casa. Então, eu aprendi muito com ela. Não aprendi somente a parte técnica cirúrgica em si, e sim o pós. O cuidado que eu tenho que ter o paciente. Por que eu mostro ela? É justamente porque eu sei que as pacientes têm o mesmo medo que ela teve, né? Medo com a cicatriz, mas sente uma confiança no seu médico. Entendeu? Que quando eu operei ela, ele não era seu marido, eu era seu médico. Se bem que em casa custava um pouquinho, né? Ela tirar um pouquinho assim, marido, o médico. Mas, assim, toda a preparação não foi diferente. Então, a dúvida dela, os medos dela, é igual a qualquer paciente em si. Então, é por isso que a gente mostra, né, que não é somente operar em si, e sim que tem que ter um conjunto, né? Hoje, a gente pode falar que a gente tem uma clínica familiar, porque minhas filhas, né, que são gêmeas, trabalham comigo, né? As duas são nutricionistas. Uma ela é focada na parte de nutrição e cirurgia plástica, e graças ao mestre Manfrim, a Elô e a Fernandinha, Você né, nem fez, que fez curso ela com a Frinca Elon ou não? fez, Ah, ela fez com a Cíntia, fez a cirurgia plástica funcional, então o que a gente tem para oferecer para o paciente é um conjunto, entendeu? Então, assim, nas perguntas e tudo mais, assim, eu quero falar para os pacientes, pode vir com confiança para o Paraguai, porque aqui tem médico bem formado e pensando nos pacientes, né? sim, com certeza. E assim, que nem no curso de lipo HD que você fez com Roios, o de lipo e contorno corporal da parte do bumbum que você fez com o Duran e o body sculpting que você fez com o Saldanha Filho e com o Dr. Ricardo Ventura. O que mudou a tua visão na cirurgia plástica para você oferecer melhor para suas pacientes? O que mudou do Bom, antes para o depois desses cursos? olha, o primeiro curso que eu fiz de contorno corporal foi o body sculpting, né? Eu já fazia contorno corporal e fui aprendendo, lendo um pouquinho assim sobre o lipo HD. Foi o Ricardo Ventura que me introduziu nesse mundo que, na verdade, que não tem volta. Por quê?
porque isso aqui foi uma evolução da lipoescultura em si. Então, o que a gente foi aprendendo? Foi aprendendo que o que a gente vai, na lipoescultura, a gente vai mostrar também grupos musculares, né? Onde o corpo fica mais harmônico. E claro que cada um tem seu toque pessoal, entendeu? Então, a gente vai misturando tudo isso. E sem falar, né, da pessoa humana que é o professor Saldanha, o Ricardo Ventura, o Oswaldinho, né? Toda a equipe que trabalham junto, né? Isso aqui não vai parando, né? Que depois começou com o enxerto de gordura musculares e tudo mais, então a gente consegue oferecer para o paciente assim, resultados naturais, né? Ou seja, assim, a procura é que ninguém saiba que você operou, que você tem um corpo harmônico, mas que seja... É a beleza entendeu? natural, né? Tipo, nascer assim com essa barriga perfeita. Claro, ficar naquela dúvida, né? Você nasceu assim ou é feita, né? Entendeu? Criar sempre aquela... Então, é muito importante a gente buscar sempre uma harmonia, né? E criar aquela dúvida. Uhum. E assim, quais tecnologias você usa na cirurgia plástica? Eu vi que você usa o Renuvium é aprovado pela Anvisa aqui no Brasil, mas o Retraction não é aprovado ainda pela Anvisa. Mas aí no Paraguai, os dois são aprovados. Você usa os dois ou você tem preferência por um? Então, quem tem que saber que tudo que é tecnologia veio a somar com relação a resultados, né? E para que a gente possa oferecer outras ferramentas para tratamentos tão difíceis como é a flacidez em si, entendeu? Antigamente era só puxar e ficava aquela flacidez, a gente sabe que aquela pelezinha acima do umbigo é mais difícil de que ela possa se aderir à musculatura em si. Então, graças a Deus, hoje existem ferramentas. O primeiro que veio foi o Renuvium, então ele mais conhecido em si, tá? Eu, assim, de preferência, eu gosto bastante do aparelho que eu trabalho mais, entendeu? Mas não é que eu faço uma comparação com relação aos resultados, tá? Tem suas vantagens, né? Mas, assim, é uma questão de complemento à cirurgia plástica em si. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de complementos, né? Então, quando que o paciente vai ficar satisfeito com o resultado? Quando ele trata o que está incomodando. Então, no caso, pode ser, né? Então, é porque ela não substitui. O paciente tem que saber que cada procedimento tem sua limitação. Então, tanto o Renuvium, como o Boritard, como o Retraction, ou Argoplasma, né? Eles são complementos à tua técnica em si. Então, é um plus a mais que a gente consegue ter uma ferramenta a mais para poder tratar uma coisa tão difícil como que é a flacidez. Eu trato, como eu estava falando, faço muito contorno corporal. Então, na abdominoplastia, por exemplo, o que a gente trata é o excesso de pele. A flacidez, ela é corporal. Por isso que a gente tem que ter também ferramentas para poder tratar essa flacidez nas costas, nos braços, nos flancos, entendeu? Então, assim, tecnologia veio a somar. Talvez hoje, quando eu falo assim, não querendo criar nenhum conflito nem nada, mas assim, o que eu acho, assim, porque um foi melhorando o outro, falando, por exemplo, do Retraction, a gente comparar com o iPhone, hoje é o iPhone 14. Exato. Amanhã vai vir coisa melhor, muito provavelmente, entendeu? Mas assim, eu também falo para nossos pacientes, na vida só tem que ter ideia, né? Uma vez que tem ideia, um vai melhorando o outro. Quem se favorece é o paciente. Com certeza. E assim, é que aqui no Brasil a gente não tem muitas informações sobre Retraction. O que é esse Retraction? Ele é um plasma também? Como que funciona? Como que funciona essa tecnologia? Eu vou explicar um pouquinho. Então, todas as tecnologias de retração de pele que existem hoje no mercado, eles são radiofrequências. Tá? Uma radiofrequência interna, onde ele emite um calor. Esse calor estimula a formação de colágeno e elastina. Tá? Ele tem, assim, ele é muito seguro porque ele tem uma peça de mão que ele tem tanto um apito, ou seja, a gente vai medindo na tela a temperatura ou a energia que está entregando, isso faz com que seja bem mais seguro, né? E porque o que a gente tem que saber é que a gente está oferecendo
energia e calor. Então, tem alguns cuidados. E essa peça de mão, ele tem o auxílio que ele desliga sozinho quando chega numa temperatura acima do que a gente quer entregar. Então, o que a gente procura sempre é segurança. A gente nunca abre mão da segurança em si. Entendeu? Então, tanto quando a gente oferece tecnologia, tem que cuidar também da segurança. O resultado, isso aí você vê que o que ele faz? A radiofrequência estimula a formação de colágeno. É por isso que o resultado é muito individual. O que a gente já sabe? O que a gente já sabe é que quanto maior massa muscular o paciente tem, o resultado é maior, o resultado superior. Por isso que uma coisa não caminha sem a outra. A atividade física é fundamental, o uso de tecnologia é fundamental, o acompanhamento nutricional é fundamental. Então, por isso que a gente já trabalha com uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E assim, eu vi que o doutor falou que uma tecnologia melhorou a outra, mas vamos comparar. Porque a gente tem no Brasil o Renuvium, então, qual que é a diferença do Retraction para o Renuvium? Bom, é que assim, a gente falou, né, que uma tecnologia foi melhorando a outra, mas assim, talvez é uma expressão. Por que eu estou falando? O Renuvium, por exemplo, é uma tecnologia de retração de pele que usa o gás hélio mais a radiofrequência. Tá? O Body Tight, por exemplo, já é uma radiofrequência, mas tem uma ponteira diferente. O Retraction é uma radiofrequência que já não usa nenhum gás, entendeu? Então, seria mais parecido com o Body Tight? É uma radiofrequência, eu acho que, assim, pode ser o Body Tight, mas o resultado eu acho que é mais parecido ao orgoplasma, entendeu? Pela potência que ele oferece. Ele é superior ou ele é inferior ao argoplasma? Porque eu sei que hoje o argoplasma ele é liberado pela Anvisa aqui no Brasil, né? Então seria o mais potente para flacidez. Só que eu ouvi falar muito bem desse Retraction, sabe? Muitos plásticos na verdade, estão na espera da libera do Retraction pela Anvisa. Mas o doutor já tem, então, maravilhoso. Sim, eu posso falar do que eu tenho, entendeu? Então, eu não tenho conflito de interesse assim. Então, eu sei que tem, assim, e o que a gente sempre vai priorizar é o que está permitido. Então, vamos falar do que está permitido. Agora, assim, o que eu tenho, eu consigo ver justamente assim, não pelos meus casos somente, e sim por causa de outros colegas, né? Por exemplo, na Colômbia, ele é muito utilizado, tá? Nos países de fala hispana, também ele é muito utilizado e com respostas muito satisfatórias. Então, você vê que tudo que a gente fala em tecnologia é um investimento forte que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que confiar no produto, né, para que a gente possa adquirir, entendeu? Porque não é uma coisa que seja assim, que a gente consegue pegar só porque está na moda, porque não é uma questão de moda, entendeu? Porque moda passa. Na verdade, aqui, o que a gente procura são ferramentas, mas antes de ter ferramentas, a gente sempre vai investigando, entendeu? Quando alguém faz uma cirurgia plástica, a primeira coisa que faz, pergunta para a amiga como que foi. Geralmente, entendeu? Não é que vai, assim, na louca, muitas vezes. A mesma coisa quando a gente vai investir em tecnologia, tem tecnologia que já estão. E que o Renuvium, que o Retraction, por exemplo, tenha Visa, é uma questão de tempo, eu acho, assim como foi o Vaser, entendeu? Então, hoje, quando a gente fala de cirurgia plástica, contorno corporal, já não consegue falar sem Vaser, sem vibro, sem tecnologia de retração de pele, entendeu? Então, é um conjunto de técnica e tecnologia para oferecer resultado melhor. Exatamente. Inclusive, eu descobri que uma amiga minha operou com o doutor, né? Uma amiga minha lá da Vitória, Paraná. Eu pensei, meu Deus! Ela operou com o doutor Hugo, sabe? Eu fiquei, meu Deus! E dela mostrou o resultado dela, ficou fantástico, maravilhoso, assim. É lipo HD de milhões que eu chamo, porque ficou uma coisa absurda. Você olha aquela barriga e você fala, meu Deus, eu preciso disso. Obrigado. O que a gente tem que saber é que a gente sempre acrescenta um pouquinho de amor em cada coisa que a gente faz, entendeu? Primeira coisa que a gente tem que fazer é gostar do que a gente faz. Então,
E eu não quero ficar no molde, entendeu? Eu tenho que sair da minha área de conforto, entendeu? Eu moro aqui no Paraguai, mas o meu foco sempre está no Brasil com relação a inovações. Por quê? Justamente porque no Paraguai, no total, a gente somos 7 milhões de habitantes. O Brasil tem 220, entendeu? Ou seja, assim, e assim como no futebol, a cirurgia plástica do Brasil é top. Então, não tem como a gente não olhar para frente e querer aprender e trazer toda essa tecnologia para cá. E tem um toque latino sempre, entendeu? Então, tem uma mistura, né? Sim. E o que a gente vê nos resultados é justamente essa mistura de técnica que a gente faz, que a gente consegue entregar, entendeu? Mas aí eu fui aprender, como eu falei, direto da fonte, né? Com os caras que começaram, que iniciaram. Então, a gente vai vendo a nossa experiência, o que a gente pode melhorar, de tal forma que o beneficiado sempre seja o paciente. Uhum. Eu vi que entrou aqui na nossa live a doutora Ana Carolina Macedo. E como o doutor gosta de estudar, essa é a Adoro melhor ela. cirurgia plástica de mamas do Brasil. Meu Deus, Vai aprender, fico apaixonado. aprender, não, mas tipo, aperfeiçoar, vai acompanhar ela numa cirurgia, ela é uma querida. Com certeza ela vai adorar receber o doutor. Sério, é a melhor. Não, eu adoro ela. Também adoro sou fã. ela. Eu já fiz o curso com ela, é muito querida, mas assim, como cirurgiã plástica, fantástica. Fantástica, assim. Mesmo, muito querida. Você fez qual curso com ela? A R24R ou... Não, eu fiz o Body Sculpting. O Body Sculpting com a Aninha? É que a minha parou de operar a parte de contorno, né? Ela só faz mama. Contorno. Ela tem se dedicado muito a isso e tá fantástica. É que eu acho que quem escolhe nossa especialidade é o paciente, tá? Então a gente vai se capacitando, vai fazendo um curso, por isso que hoje eu faço mama e contorno corporal. Face, rino, é uma coisa que a gente abandonei, porque senão eu tenho que morar um pouquinho aqui também, senão a gente vai sempre, né? Porque a gente não quer perder nenhum curso, nenhuma capacitação, nem nada, assim. De novo, a gente está olhando para ver se a gente pode trazer para nossos pacientes. Então, o aperfeiçoamento é fundamental. Sim, e eu achei interessante que o doutor é o único do Paraguai que tem todos esses cursos, então está oferecendo o melhor do melhor do melhor dos seus pacientes. É incrível, porque tem plásticos que não buscam se aperfeiçoar, e eu acho que isso é errado. A gente sempre tem algo a aprender para melhorar, né? Então, você acaba oferecendo tudo que é melhor de todos os cursos, todas as melhores tecnologias para seus pacientes. Parabéns por isso. Muito obrigado. É que a gente tem que entender muita coisa, assim. A gente tem que tomar um banho de humildade sempre, né? E entender, ou saber, ou procurar por que ele é referência mundial, entendeu? Por que aquele colega atingiu, chegou naquele ponto, né? Então, é muito melhor a gente aprender com os erros dos outros que com os nossos. Exatamente. Se bem que tudo que a gente melhorou na vida foi por causa dos nossos erros, entendeu? Então, só que você tem duas opções: permanecer no erro ou tentar melhorar. Então, em tudo que isso aqui, cada um tem sua curva de aprendizado. Então, a gente não pode ter, afastar da experiência, mas o conhecimento daquele que conseguiu chegar naquele ponto e ser referente mundial. Sim, com certeza. E o doutor é referência no Paraguai. Depois, vários colegas, né? Eu acho que assim, quando os pacientes elogiam, tudo bem, cirurgia plástica é fantástica, mas quando outros colegas elogiam, é porque o cara é muito bom. Então, o doutor é muito bom. Parabéns novamente. Obrigado, eu fico contente pelo conceito, na verdade. Eu fico contente pelo conceito. Imagina. É um querido também. Doutor Hugo, me conta uma coisa. A gente conversou sobre lipo, né? Agora me conta sobre mamas. Quais são como que é a sua cirurgia de mama? Quais técnicas você usa? Quais técnicas você acha que tem melhor eficiência para sustentar a mama? Bom, nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, eu acho que a cirurgia plástica de mama, né, evoluiu tanto que por isso que surgiram, não é que surgiram técnicas novas, é que eu acho que a gente vai envelhecendo com nossos pacientes.
Antigamente, a gente só fazia lipo, hoje eu faço lipo-abdômen. Antigamente só colocávamos prótese, hoje eu faço mastopexia, entendeu? Então, a procura vai mudando. Agora, assim, quando a gente faz uma mastopexia, né? O que a gente procura? O que a gente vê? Ou aquele resultado que a gente não gostou, né? Porque você colocou uma prótese em 1 ano, 2 anos, ele caiu de novo. Então, tem gênios, né? Que viram isso também. Ou seja, assim, o que eu estou vendo, outro viu, mas ele... O que eu posso fazer de melhor? Daí que veio, por exemplo, o Marcelo Ono, com a alça de ouro, né? Com a alça muscular. Ele veio a revolucionar o que é a cirurgia plástica mamária ou a sustentação, né? Aí eu fui com ele, aprendi, daí fui com o Thiago Cavalcante, que é um referente. Eu fiz a R24L, estou no grupo e no curso do Mastogrip, né? Porque a gente procura, o que a gente procura é criar o que o paciente quer, uma maior estabilidade, que o resultado seja mais duradouro por um tempo mais prolongado. Então, essa procura, ela é importante. Eu fiz o curso de mastopexia em L com o professor Adel, e são pessoas fantásticas, né? E que eles não largam tua mão todo dia, todo dia, todo dia. Fica repetitivo, mas é justamente para que possa entrar na nossa cabeça, né? E o exemplo mais claro é a nossa querida Ana, né? Sim. Ana Carolina Macedo, né? Que ela virou referente em que é mama, porque os pacientes foram procurar pelo resultado, então ela sempre vai aprimorando. Então, são coisas que é onde a gente quer chegar, entendeu? Com relação que a gente possa ser referente no que é mamas e corporal. A cirurgia de recuperação rápida, por exemplo, uma cirurgia que eu até ficava na dúvida. Eu queria fazer, mas ficava na dúvida. O que tem diferente? O que eu faço de errado? Por que o paciente não recupera rapidamente? Ou por que ele sente dor? Será que é a prótese? Será que é o tamanho da prótese? Eu acho que, assim, a recuperação rápida é um plus a mais. Ou seja, assim, que é a tua recuperação. Tudo o que acontece dentro é o que favorece o paciente. Então, escolher a prótese adequada, que ela fique numa loja que não se mexa, entendeu? Uma estabilidade importante. E o plus a mais é a recuperação, mas isso porque se segue uma sequência, né? E dá certo. Uhum. E no caso, anteriormente, você fez a sua especialização em cirurgia plástica no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o grande forte é o subglandular, né? A prótese por cima do músculo. Então, antes desses cursos, o doutor utilizava a técnica subglandular e depois mudou para dual plane. Como que foi isso? Ou continua fazendo subglandular? Me conta. Bom, não é assim. Tem vários mestres, né? E cada um, por exemplo, assim, os mais antigos, os nossos chefes bem antigos, o que vai mostrando cada um que ele mesmo criou, porque na verdade que não tinha. Imagine, eu estou falando assim, o professor José Humberto Rezende, ela é da mesma camada, da mesma época do Pitangui, para ter uma ideia, entendeu? Então eles foram também revolucionários e criaram suas próprias técnicas. E certamente eles vieram antes das próteses. Ou seja, assim, masto sem prótese, masto com prótese, masto subglandular, submuscular. Então, é uma coisa que a gente não pode ficar no molde. Então, eu vi que, de repente, assim, a gente até colocava a prótese submuscular fazendo uma masto, mas faltava alguma coisa, faltava aquela cereja, né, para poder fazer. Então, eu acho que essa camada, por isso que eu falo que os últimos 3 anos, a cirurgia plástica, e mais também a cirurgia plástica de mama, evoluiu tanto, né? E o maior beneficiário, eu repito, porque é verdade, é o paciente. A gente fica contente, entendeu? Porque uma cirurgia que a gente faz é uma cirurgia que a gente vai melhorando. Por exemplo, eu também fiz o curso com o Manfrim, que foi contorno corporal, HCBRA. O HCBRA é fantástico, né? Entendeu? Então, são coisas que a gente tem hoje, ferramentas. Porque hoje a gente consegue receber pacientes que já operaram, cirurgia secundária, que são difíceis, né? Porque você não faz o seu planejamento desde o início. Então, a gente tem que se adaptar ao que a gente já viu, ou tem que tratar, tem que entender o que foi feito antes. Então,
não tem como eu não falar desses caras, né? Porque são referentes hoje, né? Não é à toa que hoje está aqui, amanhã está na Colômbia, depois está na Indonésia, entendeu? Então, todos esses caras, assim, porque não é o que eu vi, senão o que o mundo viu. Quando eu conversei com ele, porque a gente fica muito amigo, né? Eles são bem abertos. Eu falo assim que o Manfrim é do mundo, entendeu? Assim, hoje em dia, É um cara porque diferenciado, né? E pelo que eu sim, percebi, o total. doutor também tem uma energia muito boa, mesmo assim, sabe? Essa alegria de viver. O Manfrim tem uma alegria muito louca. O doutor tem uma alegria assim, ama viver também, mas uma alegria ponderada, né? Tipo, ele é muito divertido, né? E ele quer que todo mundo Não, é. cresça. Eu acho que isso é fantástico. Não é só que nem o doutor. O doutor tá aí, é um astro, é o astro do Paraguai. Mas veio pra cá e aprendeu com os outros astros do Brasil. Então, os melhores com os melhores, um ajuda o outro, sabe? Não é aquela coisa, não vou te ensinar. Não, eu também quero que você seja o melhor, né? Eu acho que isso é Sim. fundamental. Então, a gente teve um crescimento em bloco, eu acho assim, porque teve um antes e depois. Então, a gente hoje consegue conversar com essa segurança, porque a gente vai aprendendo, não somente tecnicamente, mas o que você falou, né? Uma pessoa como o Carlos Manfrim, é uma pessoa você que está do lado, entendeu? Por que você está? Porque ele é atrás, entendeu? São pessoas Já leu o livro positivas. dele, O Norte, ou não chegou a ler? Então, eu estou esperando, né? Até uma assinatura, tudo, mas ainda não li. Mas eu conheço o livro dele, Aham, é mas eu fantástico. ficou pendente. Uhum. Eu tô começando a ler ali, mas o pouquinho que eu já li, eu já achei maravilhoso. E é um Aham. pouco sobre o que eles falam de crescimento. Então, pro doutor, eu acho que vai ser fantástico, vai acrescentar bastante. E, doutor, me conta uma coisa. Toda cirurgia você usa a técnica de Ono? Não. Então, já falei não de cara. Não é assim. O que a gente, como eu te falei, né? Como eu fiz bastante cursos, então tem ferramenta, então tem pacientes indicados para cada caso. Eu não posso ficar muito fechado a uma técnica só. Tem pacientes que a gente tem que entender que o paciente, eu quero que o paciente entenda, eu vou tentar falar de um termos menos médico possível. De tal forma que quem escuta a gente é muito provável que tem dúvidas, mas não é médico. A gente tem que saber que existem tipos de tórax. Então, tendo esses tipos de tórax, tem tórax, por exemplo, que são planos, tem tórax que são mais para cima e tem tórax que são para baixo. Então, você vê que cada um tem suas diferenças. Então, hoje, a gente consegue ter ferramentas para aqueles pacientes, por exemplo, de que tem um tórax, que a gente chama carinato, ou que seja mais pontudinho, então tem uma descida natural, que eu poder colocar ou ter essa alta, por exemplo, para ele possa medializar mais esse seio, entendeu? E que não vá para os lados. Então, a gente tem que procurar estruturas anatômicas que possam levar o seio para o meio, que sejam fortes, entendeu? Porque a glândula por si só, ela não segura. Então, a gente tem que procurar estruturas anatômicas. Por isso que o Ono, ele veio acrescentar. O Thiago Cavalcante, com mastogripe, né, com gripe em si, só veio a somar. Então, hoje eu tenho ferramentas para poder oferecer ao paciente. Então, agora sim, se a pergunta quando eu faço uma mastro, a minha opção é subglanular ou submuscular, hoje é 100% submuscular. Uhum. Ou Doppler. Sim. E em relação ao tamanho das próteses, o doutor tem preferência por próteses menores? Ou se a paciente quiser uma prótese de 500 ml, 600 ml, o doutor coloca? Isso aí é uma pergunta muito boa. Por quê? Eu uso 3 parâmetros fundamentais. Que seria tamanho do ombro, tamanho do tórax e a altura do paciente. Ou seja, o que eu procuro que seja uma prótese que esteja dentro do teu tórax e que não saia do lado, porque o paciente pode ficar como assim, que está mais gordinho. E também não fique flutuando dentro, entendeu? Então, são parâmetros que são fundamentais. Mas, claro, existe um quarto parâmetro, que não é menos importante que os outros 3, que é o desejo do paciente, que é fundamental. Então, eu sou orientador. Eu vou te orientar e vou falar, ó, eu acho que essa prótese ficaria melhor, porque está dentro do tórax. Mas muitas vezes a gente não consegue convencer o paciente o que é melhor.
Entendeu? Então, como, como a gente fala, é melhor aprender com os erros dos outros, mas tem paciente que quer aprender com os seus próprios erros. Por que que a gente tem que saber quando a gente escolhe próteses grandes? Isso aqui é um combo, que é tamanho e peso, então existe uma queda. Porque não tem como a gente brigar contra o efeito da gravidade. Cai. Então é por isso que essas técnicas de sutiã interno, alça, gripe, é para criar ou dar uma maior estabilidade ao seio e poder ter uma estrutura anatômica que possa sustentar mais o seio. E que essa prótese não fique somente para ver com que tanto que teu ligamento ou que tanto tua mama consegue, entendeu? A gente sempre vai perder contra o efeito da gravidade. Sim. E o doutor usa qual marca de prótese? Eu não sei se pode falar, mas não sei, porque aqui no Brasil às vezes não pode falar qual marca de prótese usa, mas aí o doutor pode falar qual. Bom, existem tipos, formatos e tamanhos. Então, depende muito do tórax do paciente. A gente tem uma infinidade de próteses aqui no Paraguai também. Aqui no Paraguai a gente conta, né, com próteses como INCD, a Ceban, Motiva, a Filimed. Então, tem várias opções. Cada um tem suas características, cada um tem suas dimensões. Como eu falei, quem tem tórax, o ombro, entendeu? Então, cada coisa tem a sua indicação. Então, a gente vai escolhendo de acordo a cada paciente. Hoje, na verdade, não é nós que escolhemos a prótese, é a prótese que nos escolhe, entendeu? Porque a gente vai ver o tipo de tórax e é isso que a gente vai procurando as referências, qual que seria o melhor para o paciente e ter aquele ouvido de poder escutar o paciente. Qual que é o seu desejo? E criar aquele coluna mais marcado, ou criar um aspecto mais natural. Então, existem tipos, formatos e tamanho para cada paciente. Uhum. Por isso que não é tão fácil quando o paciente pergunta quanto que custa uma prótese. Exatamente, Na verdade, tem é uma muito tabela. difícil. É muito difícil porque você vê que o seio numa mesma mulher já não é igual. A maioria tem uma certa assimetria. Imagine com pacientes diferentes, entendeu? Então, eu seria muito desonesto se eu falo assim, ó, uma prótese é tanto, porque depende. Tem alguns pacientes que é somente prótese, tem alguns pacientes que têm que fazer uma mastopexia periareolar, uma mastopexia interna, ou uma mastopexia, seja periareolar, pirulito, L ou mini T, entendeu? Então, depende de caso e caso. Uhum. Eu vi que nosso amigo aqui, o doutor Rolando Romero, entrou na live, só que ele Opa, só avisou o doutor, ele meu nem avisou eu parceiro, que também sou amiga dele. Eu falei que ele é meu melhor amigo plástico e ele nem elogiou eu ali, tô chateada. olha só, você viu? Viu só? Não, o Rolando também é para frente, ele foi Sim, evoluindo muito, assim, eu acompanhei também a evolução dele, então eu adoro ele e parceiro. sim, com certeza. Eu vi que o doutor falou sobre a mastopexia interna. O que é essa mastopexia interna? Então, sempre vem aquele então. Bom, cada coisa tem a sua indicação. Tem aqueles pacientes que tem, por exemplo, assim, tem dois pacientes. Tem aquele paciente que tem uma queda do seio, que não é um grau muito acentuado, você tem uma queda, aquela que a gente chama uma pseudobitose, ou seja, assim, é para masto, não é para poder tirar um pouquinho de pele, não é, mas o paciente não quer cicatriz, né? Então, existe também uma técnica em si, onde a gente consegue colocar essa prótese num plano dual play e reposicionar todo o complexo, não somente o complexo em si, a mama em si, com cicatrizes mínimas, ou seja, assim, com ou um suco inflamamário ou combinadas com uma periareolar. Então, é uma técnica onde a gente usa menos cicatrizes, mas depende do paciente, se depende que tenha o resultado depende bastante da boa indicação. Não é em todos os pacientes. Não é a gente empolgar e fazer em todos. Assim, paciente que tem uma queda, que tem muita flacidez, não tem um componente mamário, não adianta eu colocar uma prótese grande que vai preencher, porque eu escuto muito isso. Né? Tem paciente que vem para cá e fala assim, ó, tenho pele e me indicaram colocar uma prótese grande para poder preencher, porque eu tenho espaço. Eu só vou dar um peso a mais e vai cair. Entendeu? Então, a gente tem que, como eu falando, assim, a gente
o que é mais difícil na nossa profissão é aprender a dizer não, muitas vezes. Mas é a parte mais importante. Então, é aquele paciente que a gente vem já com uma ideia, a indicação tem que ser médica, porque a gente segue a indicação do paciente, a gente vai errar bastante. Sim, com certeza. Doutor, em relação à cicatriz da mastopexia, você tem usado mais a mini cicatriz em T ou mini T? Como que funciona o mini T? Porque também é uma cicatriz bem reduzida e consegue diminuir bem a mama, né? Sim. Bom, o que a gente, assim, nós queremos o que o paciente quer, menos cicatrizes. Então é por isso que a gente vai procurando sempre criar menos cicatrizes. Então a gente, se tem uma indicação, fazer uma mastopexia periareolar, essa a técnica é melhor para aquele paciente. Quando existe uma flacidez a mais, a gente faz uma mini T, uma L ou às vezes a gente não consegue escapar de um T um pouquinho maior, mas sempre preservando aquele colo que fique, você pode, assim, que não impeça que você possa usar qualquer tipo de roupa, entendeu? Então, a nossa preocupação, você viu que qual que é a nossa preocupação? É justamente a mesma preocupação do paciente, que o paciente tenha o menos cicatrizes possíveis. Então, é por isso que a gente vai vendo, existe técnica, então, eu não consigo ainda me fechar numa só técnica. Então, eu falo assim, ó, essa técnica é a melhor do mundo. Na verdade, que eu falo para o paciente, eu vou fazer o melhor para ti, o que é melhor para você. Qual que é o teu objetivo? Eu tenho ferramentas para poder te oferecer. Só que eu acho que a indicação é muito individualizada, entendeu? De paciente a paciente. Sim. E qual que é o diferencial desse mini T? O que é feito dentro da mama para estruturar ela e conseguir fazer uma cicatriz reduzida? Bom, é o reposicionamento. Hoje a gente já sabe, né, que não é a pele que dá aquele sustento à mama, entendeu? Então a gente consegue tirar, de repente, menos pele e tirar mais componente mamário, que é o peso em si. Porque a gente já falou, tamanho, peso e queda. A gente tem que entender também, quando a gente coloca uma prótese, a somatória do teu seio mais a prótese, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer para poder deixar esse seio, né, mais empinadinho? Temos que reduzir esse componente mamário, podendo tirar menos pele e reposicionando ela de tal forma que a cicatriz seja mais reduzida. Deu para entender ou foi muito técnico? Não, deu para entender. Deu para entender. Mais ou Eu, menos. pelo menos, consegui entender porque eu entendo da parte técnica também, mas se É, alguém não entendeu, pode pedir ajuda aos universitários que a gente responde aqui. Doutor, o que a gente procura é sempre criar estabilidade. Para criar estabilidade, você vê, ou você assim, vou comparar para que vocês possam entender. A mama não é tua mama, assim, pacientes que são de 30, 40 anos de idade, não é a mesma mama quando tinha 15, 20 anos, com 30, 40, porque ele vai modificando mais ainda se foi mãe, tá? Então, o que muda é justamente o componente mamário, o tecido glandular. Agora, assim, a prótese, ela é prótese hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10, 15, 20 anos, elas mantêm o mesmo formato. Então, para que a gente consiga criar uma maior estabilidade, a gente tem que reduzir a glândula, vamos dizer, o parênquima mamário, entendeu? De tal forma que seja basicamente prótese, entendeu? Ou seja, assim, e a gente coloca a prótese e o que envolve é o tecido glandular. Então, o que a gente procura é reduzir o máximo possível de tecido glandular, de tal forma que a gente possa vestir a prótese com esse tecido, diminuindo o peso. sim. Já que o doutor comentou sobre a cirurgia das mamães, né? As mamães são as que mais fazem cirurgia plástica porque tem aquela toda, né, a transformação após o parto. O que o doutor aconselharia para as mulheres que querem ser mãe? Faz lipo antes de ser mãe? Tira a prótese para evitar uma mastopexia no futuro? O que o doutor acha sobre isso? Bom, sempre aquela frase, mãe que depois da cirurgia vai virar namorada de novo. Entendeu? Porque eu trato muito a mãe. Mas assim,
é que cada coisa tem sua indicação. Quando que é uma lipo, quando que é um abdômen, tá? Vocês têm, quem define o tratamento é a flacidez. Então, pacientes que não têm filhos, geralmente têm pouca flacidez ou não tem flacidez. Então, a indicação é fazer uma lipoescultura. Não interfere com a gestação. Mesmo fazendo uma lipo HD, a gente teve pacientes que, porque a lipo HD, aqui no Brasil, vamos dizer, ela tem poucos anos, tem 5, 6 anos, mais ou menos, eu acho, não tenho certeza, que começou mais na Colômbia, 20 anos atrás, então veio primeiro para o mundo latino e depois foi para o Brasil. É uma coisa que o Brasil pegou depois, só que hoje ele mudou. Então, o nosso pós-cirúrgico, assim, de lipo HD, sempre era aquela dúvida. O que acontece quando você engravida? E a gente teve pacientes que tiveram respostas fantásticas, né? Que tiveram uma gestação e com respostas muito boas. Mas a gente tem que entender também que cada gestação, o paciente pode ficar com algumas sequelas da gravidez, né? Com cirurgia prévia ou sem cirurgia. E por que a gente chama sequelas? Parece uma palavra meio cruel, mas é a realidade. Por que é a realidade? Porque o paciente fica, por exemplo, com estrias, fica com flacidez, mesmo mudando seus hábitos, mesmo treinando, mesmo se cuidando. Então, e seu corpo não volta à realidade, não volta ao que já foi. Por isso que a gente fala de sequelas. Então, hoje, a cirurgia plástica contorno corporal é uma cirurgia mais reparadora com resultado estético. Então, E, assim, um vídeo que eu adoro, é justamente assim, o que foi postado hoje, que é da minha esposa, né, mostrando, na verdade, assim, porque eu vi a minha esposa como ela se vê hoje. Assim, a paixão a mesma. Só que ela não estava vendo no espelho, o que eu já via nela, entendeu? Então, hoje, ela está vendo o que eu sempre vi, o que eu sempre enxerguei nela, entendeu? Então, é por isso que hoje eu quero terminar meu trabalho rápido e ir para casa. Com certeza. E ela ficou maravilhosa. Eu tava conversando com ela me falou que todo dia ela falava pra você assim, que ela queria fazer cirurgia plástica. E te perturbava, até que você se deu, né? É que meu planejamento sempre foi ter uns 5 filhos. A gente conseguiu 4, né? Mas... 4, não foi? Não preencheu o balão, então. Foi quase. Cheguei assim na trave. Mas assim, uma vez que chegou o último bebê, ele já me entregou assim, ó. Tá aqui, ó, teu filho. É o último. Agora sou eu. Entendeu? Então, são coisas assim. Por que eu operei minha esposa? Por que eu não indiquei outros cirurgiões plásticos? Por que assim, tipo, será que é antiético o que eu fiz? Por que eu operei minha esposa? Eu operei minha esposa porque eu conhecia ela. Eu sabia o que ela queria. Eu sabia que outros cirurgiões talvez não iam captar qual que era o pensamento dela, o quê. Por isso que a nossa consulta é tão importante. Por isso que eu quero, assim, para mim seria muito mais simples. Quanto custa? Eu passo o orçamento e tá pronto. Mas não, eu quero conhecer aquele paciente e entender qual que é o seu desejo, o que é o seu medo, o que é o seu sonho, para ver se a gente consegue chegar lá ou não. Ou seja, não criar uma falsa expectativa ou saber que aquela sequela da gravidez que a gente fala tem solução sim, pode melhorar sim. Hoje existem muitas ferramentas, entendeu? Então, é uma questão onde a gente vai sempre querendo aperfeiçoar e eu falei para ela já, né? Todos os pacientes que eu operava antes dela, era pensando nela, como que ia ficar. Então, eu caprichava. Querido. Eu via um paciente que de repente era muito igual e eu falava para ela, hoje e eu fui vendo e como que ficava, eu ficava contente. Quando eu operei minha esposa, todas as pacientes que eu operei depois dela, tinha que ficar melhor que ela. Tanto é que algumas ficaram com mais cintura, eu falei, ó, você fez mais cintura. E ela não pediu um retoque, né? Aquela paciente ficou com mais cintura, então eu também quero que você me opere de novo e me deixe com mais cintura. Foi o pedido, eu tô falando. Foi o pedido. Mas é isso, entendeu? Então são coisas que porque esse paciente eu levei para casa, eu vi o que podia melhorar e eu vou melhorando nos pacientes. Ou seja, assim, eu não vou a menos, não é porque eu fiz na minha esposa, na verdade, assim, eu aprendi com ela
e aprendi que a parte muito importante, que a gente sempre soube, a gente sempre indicou a parte do pós-cirúrgico, mas a gente só indicava, eu não via, entendeu? Eu via aqui no consultório, eu vejo ela com 3 dias, com 7 dias, com 15 dias, um mês, 2 meses, um ano, né? A gente vai acompanhando a evolução, mas não o dia a dia. É por isso que eu priorizo, ou falo muito do contorno, por isso que eu quero conhecer o paciente para poder, se eu posso e eu consigo, chegar no objetivo em si. E também mostro o caso da minha esposa, porque é um caso que foi difícil, não um caso fácil, mas que pode ter um resultado muito satisfatório. Mas depende muito também dela, assim, porque ela se preparou antes da cirurgia e depois da cirurgia. Então, fica a dica aí. Ó, quer operar? O teu planejamento já começa bem antes, não somente com o sonho, e Quanto sim com o tempo teu antes o cuidado. doutor recomenda se preparar para a cirurgia? A gente, assim, de rotina, está preparando o paciente em torno de um mês, mais ou menos, na parte de suplementação. A gente faz, primeiramente, começa a nossa consulta com a Mica, que é minha filha, que é nutricionista e nutricionista em cirurgia plástica, então já faz a bioimpedância, já faz o embody, a gente vê se essa gordura só está por fora, que é subcutânea, ou também é uma gordura visceral, então a gente prepara o paciente de tal forma, eu explico bem para ele, para o paciente em si, para ver qual que é a sua expectativa e até onde a gente consegue chegar. Eu sei o que eu consigo entregar, mas o resultado depende muito do conjunto, né? Não tem como eu fazer uma parede somente com tijolo. Precisa de tijolo, cimento, entendeu? Tem muita coisa para a gente poder criar uma estabilidade. Doutor, me diz uma coisa. Depois de quanto tempo da mamãe ter o bebê, ela pode fazer cirurgia plástica? Isso é uma pergunta Essa é uma bem frequente, né? Você chega com... Doutor, eu muito posso ser frequente. operada no parto? Bom, a mamãe tem que saber o seguinte, né? Tecnicamente, quando que pode ser operado? Depois de 6 meses após a gestação. Por quê? Porque é nesse período que o útero ele diminui de tamanho e volta na cavidade pélvica, tá? É isso aí, tecnicamente. Mas eu já falei isso com nossos pacientes, eu quero falar para os pacientes que estão olhando e estão seguindo a nós, que é muito importante também entender que a fase de bebê é muito rápida, passa muito rápido. Então, o que eu falo, por exemplo, aproveita teu bebê, porque quando ele começa a ficar adulto, já vira adulto a vida inteira, mas essa fase é a fase mais curta da vida. Então, a cirurgia a gente consegue fazer em qualquer momento. No mínimo, 6 meses após. Mas aí depende, tá dando de mamar, se tá amamentando, né? Tem vários aspectos que a gente vai olhando também, né? O que eu quero dizer para os pacientes, né, que estão, né, ó, primeira gestação, quando que eu vou voltar para o meu corpo, não se preocupe, vai voltar, tá? Mas curta esse período que é tão curtinho e não volta para trás, a gente vai sempre somando ano e não vai voltando para trás. O doutor gostou tanto desse período que fez 4, né? Vamos mais um pouquinho, mais quero curtir mais essa época. Meu filho tem, assim, 10 anos de diferença entre um e outro, mais ou menos, entendeu? Então, cada vez que eu esquecia como que era ser bebê, aí voltava. Tá certo. Em relação a as mamães ainda, depois de quanto tempo pode pegar o bebê no colo? Depois da cirurgia? Vamos supor que fez um mommy makeover lá. Mastopexia, Uhum. abdominoplastia, lipo, ela pode pegar o bebê já em seguida, porque eu sei que a prótese de recuperação Bom, rápida a gente é orienta para o paciente, olha só, a gente orienta, vamos supor que o paciente fez lipoabdômen. A gente orienta para o paciente que ele pode pegar o bebê, sim, mas pega sentado os primeiros 21 dias, pelo menos, tá? Porque a gente vai liberando, tem vários tipos de repouso. Tem um repouso que é de trabalho, tem um repouso que é para dirigir, tem um repouso para fazer caminhadas e o repouso para academia, entendeu? Então, tem várias fases. Por que tem vários tipos de repouso? Porque eu me preocupo com a tua cicatriz, eu quero que a cicatriz fique bem fininha. E tem algumas fases, ou seja, assim, a cicatriz só fica madura com 21 dias, isso aí demora um ano para ficar bem madura, bem firme, entendeu? Então, a partir de 21 dias é que eu libero para dirigir, para beber, entendeu?
Então, por enquanto, e isso é uma coisa que eu também vi, porque meu filho tinha 1 ano e 3 meses quando operou. Incrivelmente eles entendem, né? Porque a minha esposa, ela sentava e o bebê vinha no colo. Agora, assim, é por esse motivo também que eu fiz o R24R. Por quê? O que permite o aumento mamário com recuperação rápida? Permite que o paciente possa voltar no seu trabalho no dia seguinte, possa dirigir no dia seguinte, possa erguer um peso até 15 quilos, né, no dia seguinte, né? Então, é uma questão onde a preocupação também é com isso, entendeu? Então, que você não tenha teu bebê pequeno, que tem até 15 quilos, já pode erguer no dia seguinte. Sim, com certeza. Doutor, e me conta, o doutor recebe muitas pacientes brasileiras? Olha, eu estou num lugar estratégico. Eu moro em Ciudad del Este, que é divisa com Foz do Iguaçu. Ou seja, aqui, eu tenho 3 públicos. Eu tenho meu público que são as pacientes paraguaias, que são daqui, e estou falando de todo o Paraguai, porque graças a Deus, eles estão vindo até nós. Eu tenho aquelas brasiguaias, a gente tem que saber que aqui na minha região tem várias colônias, né, que como tem, por exemplo, em Blumenau, Pomerode, né, que tem alemães, aqui tem colônias brasileiras, né, cidades inteiras, então, que trabalham no agro, são pessoas muito trabalhadoras que eu amo, adoro eles. E esse meu público também tem as brasileiras. Atualmente, as brasileiras, elas como assim, sempre tem uma questão ir no Paraguai, ir para outro país, porque entendeu, outras regiões, então fica com um certo receio. É por isso que a gente sempre explica, né, que primeiro a formação, minha formação foi inteira no Brasil, eu voltei para casa porque eu gosto do meu país e eu devo muito ao meu país. As atualizações que eu fiz foram todas que os grandes cirurgiões plásticos atuais, que estão assim, no top no Brasil, fizeram, entendeu? Estou falando do pessoal da minha idade, mais ou menos. Então, pode ficar aqui com tranquilidade, pode vir. Não estou querendo vantagem de preço, ou ver se é mais barato ou não. Porque hoje, não procure isso. Procure qualidade, investigue em médico. O que ele pode te oferecer, entendeu? Com relação a resultados. Porque uma cirurgia mal feita, ou mal indicada, ou mal, assim, tipo, quando é feita com pessoas que não estão muito preparadas, para arrumar, pode levar uma vida inteira. E pode E não ter mesmo assim, conserto, né? sim, entendeu? Então, são questões onde são muito importantes. Então, estrategicamente, eu estou bem localizado. Imagine aqui, em Foz do Iguaçu, é a segunda cidade do Brasil onde tem mais hotéis em todo o Brasil, depois do Rio de Janeiro. Entendeu? Ou seja, assim, por quê? Porque recebe muitos turistas do mundo inteiro. Ainda não é um público que a gente pegou, ou seja, o fazer uma cirurgia de turismo, mas também não é aquele nosso objetivo de pegar turista, porque a gente se preocupa muito com o pós-cirúrgico, entendeu? Então a gente fica meio ainda com aquele receio, não quero te cuidar, quero ver, minha filha tem que, entendeu? Então são questões onde o conjunto da obra é que traz o resultado. Sim, com certeza. E no caso, a paciente brasileira, porque nem todo mundo mora em Foz do Iguaçu, né? Moram em diversas regiões aqui no Brasil. Quanto tempo a paciente tem que ficar em Foz do Iguaçu ou no Paraguai para poder fazer a cirurgia? 15 dias. Ela tem que chegar quanto tempo antes? 3 dias antes? E se manter mais 2 semanas? Como que funciona esse período? Bom, hoje a gente tem uma opção de consulta online. Ou seja, assim, isso facilita bastante para que eu possa conhecer o sonho do paciente, conhecer o paciente em si. E também a gente vai indicando. Eu tenho vários pacientes, tem muitos pacientes que vêm de fora. Agora, assim, o que eu quero que o paciente entenda é que quando ela, assim, operou, tem que pegar um voo de volta para casa, o adequado, o mais seguro é depois de 15 dias, pela pressão que tem dentro do avião mesmo, entendeu? Pelo risco de trombose, entendeu? Então, a gente cuida todos os detalhes. Então,
A gente faz uma consulta online. Antes da cirurgia, eu conheci o paciente 2 dias antes também, de forma pessoal, tiramos todas as outras dúvidas. A gente segue o protocolo de prevenção de trombose. No centro cirúrgico, ele tem as botas pneumáticas, as meias, as cintas. Então, o paciente pode vir com o seu corpinho, entendeu? O resto deixa com a gente, que a gente já está acostumado, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Não é de trás de mim para que dê tudo certo, tem um monte de gente, entendeu? Só assim que a gente consegue, né? Uma equipe bem estruturada, bem formada para, como diz o grande amigo Carlos Manfrim, para que essa Ferrari fique top. Sim, com certeza. Em relação à paciente, vamos supor que ela não tenha ninguém, que ela seja sozinha. Como que faz? Ela vai ter um apoio no pós-operatório ou ela pode ir sozinha, não ter ninguém para cuidar dela? Não, não. O acompanhamento é fundamental. Se o paciente não consegue trazer ninguém para acompanhar, a gente também tem uma equipe de enfermeiras que elas vão ficar com ela, cuidar com ela, entendeu? Dar todo aquele apoio. Eu falei que no Foz do Iguaçu tem, tem a segunda maior rede hoteleira. Então, hotéis onde ela vai ficar, a gente pode ver, orientar, entendeu? Da forma que assim, não fique se preocupando com isso também, entendeu? Então, o que a gente quer não é interferir, a gente quer facilitar as coisas. A gente consegue facilitar porque é a mesma coisa que eu vá para outro país e eu peço uma orientação onde que eu posso ir, entendeu? No mínimo, eu tenho que dar. E a gente dá todo esse apoio, mas a gente já dá todo esse apoio quando começa lá aquela consulta online. Uhum. E no caso, a consulta online, ela leva o mesmo tempo da consulta presencial ou tem alguma diferença? O que muda da Tem online para diferença. presencial? Bom, o que muda é que na consulta online, ou seja, na consulta presencial, faz parte da minha consulta a avaliação pela Nutri antes. Então, ela faz a bio, faz a orientação, explica um pouquinho mais. A nossa consulta é uma consulta que não é rápida. Então, falando assim, uma consulta de 1 hora, 1 hora e 20, mais ou menos, porque é um sonho, tem dúvidas. Então, não são consultas rápidas, entendeu? A gente vai tirando, tentando explicar, porque eu sou eu responsável por poder tirar a tua dúvida, entendeu? Então, eu quero te contar, mesmo que o paciente já tenha operado, eu começo do zero, como se fosse que não saiba nada, entendeu? E aí que a gente